De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará com Cristo por defesa. Se temos que perder filhos, bens, mulher, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. A graça, a misericórdia e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por favor, peço aos irmãos que abram a palavra de Deus no último livro da Bíblia, Apocalipse, e no último capítulo, de número 22. Vamos ler a palavra do versículo 6 ao 15. Do 6 ao 15, Apocalipse, capítulo 22, do 6 ao 15. Diz assim a palavra de Deus: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: Vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: Não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o justo fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Senhor Deus Pai eterno, que leitura maravilhosa, que leitura extraordinária, Senhor. Ó Deus, o livro do Apocalipse, esse livro que é tão maravilhoso de se ler para o teu povo, Senhor, mas também aterrorizante para aqueles que irão se perder, para aqueles que não descansam em Ti. Ó Deus, que o Senhor ilumine o nosso pensamento, desvenda os nossos olhos, para nós compreendermos essa grandeza, Senhor Deus. Nos ajuda, nos usa, ó Deus, aonde chegar essa palavra através da live, aqui na igreja, Senhor Deus, que o nosso coração se aqueça e que as pessoas se arrependam para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Sem o Senhor agir através de mim é impossível entendermos, Senhor, é impossível comunicar, é impossível transmitir essa palavra fiel e verdadeira. E eu peço o auxílio do Teu Espírito para a honra e glória do Teu nome. Amém. Irmãos, iremos falar hoje um pouco sobre a glória de Cristo. Aqui falado nesses versículos, a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A glória do Senhor virá no futuro, talvez mais cedo do que qualquer pessoa possa imaginar. Uma manifestação completa da glória resplandecente de Jesus Cristo. Muito além do que esse mundo já viu e muito além do que na terra a igreja já testemunhou. Esta revelação da glória de Jesus Cristo acontecerá no momento da segunda vinda. Essa demonstração de glória de Cristo produzirá um efeito de choque e de espanto. Será sem precedentes e sem paralelo, algo que este mundo nunca viu. E que diferença no momento da segunda vinda de Cristo. Quando ele veio na primeira vez, ele veio na forma de um humilde servo.
mas quando ele voltar, virá com a força de um soberano majestoso. Na primeira vez, nasceu em uma manjedoura, porque não havia lugar para ele se hospedar. Mas quando ele voltar, herdará a terra inteira. Na primeira vez usou uma coroa de espinho, e quando voltar, ele usará muitos diademas, que serão empilhadas em sua cabeça. Quando ele veio pela primeira vez, ele ficou diante de Pilatos, mas quando ele voltar, Pilatos ficará diante dele. Quando ele veio a primeira vez, ele era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Mas quando ele voltar, será visto como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pela primeira vez ele veio para morrer. Quando ele vier novamente, ele virá para dominar. Louvado seja o nome do Senhor. É extremamente importante que estejamos prontos para o regresso de Cristo e para a plena manifestação da sua glória, incomparavelmente da sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Ele virá não mais com os olhos que irá chorar, mas ele virá com os olhos em chamas de fogo, tomando vingança contra tudo e contra todos. Lucas capítulo 12, versículo de número 35, o Senhor diz: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que, quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se os servirá. Então, irmãos, aqui iremos ver coisas que devemos ficar atentos, praticando, vigilantes, para esperar a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como devemos nos preparar para o retorno iminente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como podemos estar vestidos de prontidão? Como podemos estar alerta? Como podemos atender a porta quando ele bater? É o que foi lido, é o que o Senhor nos ensinou em Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 37. Então, vamos aqui observar, claro, que não vai se esgotar aqui, porque é impossível se esgotar o ensinamento do Senhor. Mas aqui há diretrizes, aqui há ensinamentos para a gente meditar, para a gente colocar em prática. Então, primeira coisa, irmãos, primeira coisa aqui que vemos, está no capítulo de número 6, devemos crer neste livro, devemos crer na Bíblia, devemos crer no livro do Apocalipse, devemos crer que isso tudo irá se concretizar. Não devemos considerar essas palavras um exagero, porque elas são verdadeiras, porque elas são fiéis e elas são ditas pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro do Apocalipse tem que ser considerado como certo. Eu costumo dizer o seguinte: nós sabemos que hoje, de 7 horas da noite, começaria o nosso culto aqui à noite. E nós colocamos no nosso coração, nós temos desejo de vir, mas não sabemos se de fato estaríamos aqui. Mas uma coisa eu vos digo: tudo que está escrito aqui em Apocalipse está acontecendo, acontecerá e se confirmará, porque a palavra de Deus é fiel. Ele diz, ainda temos que confiar, e ele diz, por que devemos confiar? Porque essas palavras são fiéis. O que quer dizer essa palavra? São fiéis. Ela mostra aqui a infalibilidade destas palavras. Elas serão cumpridas. Estas palavras são fiéis. Deus não poupou o seu Filho, Ele entregou, Ele enviou. Na plenitude dos tempos, Jesus Cristo veio. Então essas palavras jamais deixarão de se cumprir. Porque Deus nos deu o maior, que foi o seu Filho. Também esses eventos acontecerão. Devemos confiar nessa palavra que é fiel, irmãos. Ela não volta
atrás. Isaías capítulo 40, verso de número 8 diz: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo neste último livro da Bíblia acontecerá. Louvado seja Deus. Ele diz que essas palavras são fiéis e verdadeiras. Verdadeiras. Fala da inerrância da palavra de Deus. O que muitos acham um exagero ou fantasia, o anjo diz a João: não, ela é exatamente precisa, impecável, sem nenhum erro. Quando a gente lê Apocalipse, as pessoas acham que aqui há um exagero, que essa palavra não são verdadeiras, que é uma historinha. Mas não, o anjo diz: elas são fiéis, elas são verdadeiras, elas são precisas, impecável, sem nenhum erro. Então, devemos, como eu falei aqui, crer neste livro, porque são fiéis e verdadeiras. Mostra também que, além de fiéis e verdadeiras, elas são inspiradas. Ele diz: o Senhor, o Deus do Espírito dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Mostra também a inspiração. Vamos estudar este livro, vamos amá-lo, pois só ele nos fala da segunda vinda de Cristo. Irmãos, a Bíblia é toda inspirada, Apocalipse também é inspirado. Essa palavra fiel é verdadeira, devemos nos debruçar nela, devemos estudar ela, devemos amá-la, porque somente ela contém e ela nos mostra como será a segunda vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O noivo que vem buscar a sua noiva, aquele que vem buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A segunda coisa que vemos, irmãos, está aqui no versículo de número 7, que nós devemos esperar o retorno de Cristo. Ele diz: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. Irmãos, essa palavra foi dita, uma coisa que nós esquecemos. Essa palavra foi dita há mais de 2000 anos. E muitos, como disse lá em Pedro, naquele tempo já se perguntavam: cadê a promessa dele? Cadê a vinda? Ele não falou que iria voltar? Mas o tempo do Senhor não é o nosso. Lá em Pedro ele disse que um dia para o Senhor é como 1000. Para o Senhor é um final de semana até agora, irmãos. É um sábado e um domingo que está se passando. O que para mim e para você é 2000 anos, para o Senhor é um final de semana. Porque 1000 dias é como 1000 anos é como um dia para o Senhor. Ele está à porta. Ele diz que vez que venham sem demora. O Senhor não se demora, o Senhor não tarda, Ele está à porta, o noivo está vindo. Louvado seja o nome do Senhor. É mencionado 3 vezes nesse capítulo: eis que venho sem demora. Versículo 7, versículo 12 e versículo de número 20. Essa é a ideia. Já estou a caminho. Essa é a pergunta. Você já escuta os seus passos? A igreja do Senhor escuta os passos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Você está ansioso? Você está olhando para o céu? Ou você está ansioso com as coisas aqui do mundo? Ele vem sem demora. Ele está às portas. Breve virá o Senhor para buscar aqueles que o aguardam ansiosamente a sua vinda. Tiago capítulo 5, versículo 9 diz: irmãos, não vos queixeis um dos outros, mas antes, eis que o juiz está às portas, irmãos. Este é o recado. O inimigo tem colocado na cabeça das pessoas como se ainda faltasse mais 3000 anos para o Senhor voltar. Mas a gente não está aqui para fazer contas. A gente está aqui para ser vigilante, para ser obediente, para aguardar esse Senhor que está às portas e breve, muito breve,
Ele voltará pessoalmente, visível, corporalmente, triunfantemente e vitoriosamente. Esse é o nosso Senhor. Do mesmo jeito, como disse lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 11, esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá, do modo como viste subir. Não há uma vinda do Senhor secreta, não há uma vinda do Senhor que os homens não irão se ajoelhar, não há uma vinda do Senhor onde não haverá clangor de trombetas, todo olho o verá, tocará trombeta, os céus serão abertos, e ele verá visivelmente, ele virá corporalmente, triunfantemente e vitoriosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Um dilema é que as pessoas pensam que na segunda vinda dará tempo de organizar alguma coisa. Infelizmente, irmão, até uma doutrina dessa existe. Se não for na primeira, vai na segunda. Não existe isso, não dará tempo. Eis que eu estou à porta, ele vem como um ladrão. Não dá tempo de organizar, não dá mais tempo de se arrepender, não há mais tempo de clamar, é juízo. É juízo. O Senhor retornará em breve para buscar o seu povo. E bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz, felicíssimo é aquele que guarda a profecia deste livro. Ao contrário de bem-aventurado é amaldiçoado. Aquele que não guarda, aquele que não crê, ele será amaldiçoado para toda eternidade, para todo sempre. Não há espaço na palavra de Deus para o universalismo. Não há meio termo. Ou você é bem-aventurado ou você é amaldiçoado. Ou você crê ou você descrê. Ou você está com Cristo ou estará com o diabo. Ou você entrará no gozo do Senhor ou entrará no sofrimento do lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a verdade da palavra do Senhor. Guarda, bem-aventurado aqueles que guardam, aqueles que permanecem fiéis, aqueles que descansam nas promessas do Senhor. Terceira coisa que podemos ver, que é no versículo 8 e 9, nos diz: adorar somente a Deus. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Então estamos aqui vendo o que devemos fazer, aqueles que confiam no Senhor, para esperar, como devemos esperar a vinda do Senhor. A terceira coisa é adorar a Deus. Irmãos, uma coisa aqui interessante. João, ele escreve o Evangelho de João, primeira, segunda e terceira carta e Apocalipse. Dá 4 livros, João, primeira, segunda, terceira e Apocalipse. Desculpe, 5. 5 livros. E nenhum dos outros livros ele diz que é ele só diz que o discípulo amado pelo Senhor. Mas aqui ele diz: eu, João, aquele que estava na ilha de Pátimos, aquele que estava preso, acorrentado, sofrendo, humilhado, maltratado pelo nome do Senhor. Mas ele tem essa visão gloriosa. João, na ilha de Pátimos, onde todos acham que ali não pode mais ter algo bom para aquele homem, ele recebe essa revelação do Senhor, dizendo: João, eu estou vindo, eu estou voltando, eu estou regressando. Manda essa mensagem para que permaneçam firmes. Eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Eu cuido de todas as coisas. E ele se identifica, é João que ouviu. Ele não só ouviu, mas ele também viu. O Senhor mostrou a ele na ilha de Pátimos. Tudo que está escrito nesse livro deve nos levar a adorar a Deus e não termos medo. Tudo que está escrito neste livro
é regozijo para nós, é de alegria, é de adoração, porque somente a Deus a glória, somente ao Senhor a glória. Veja o fim, ou seja, o começo de uma nova vida para aqueles que descansam em Cristo. O Apocalipse, ele começa dizendo que eis que estive morto, mas estou vivo por todos os séculos. Eis que eu passeio no meio da igreja. Eis que eu venci os meus adversários. Eu consumei a obra, eu fiz o novo céu e a nova terra para a minha igreja, é de deleite para os amados. Foi Deus quem enviou o seu Filho, foi Deus quem deu o seu Filho para morrer por nós. Não tem outro a quem devemos adoração, a não ser o Pai, o Filho e ao Espírito, a Trindade Santa. Ninguém é digno de adoração, não tem Maria, não tem Paulo, não tem José, não tem pastor, não tem aquele homem mais eloquente, ninguém, porque por ele vivemos, nos movemos e existimos, tudo para ele, somente por ele, porque ele é o dono de todas as coisas, ele é o Rei da glória. Deus foi quem formou o universo, tudo cabe na palma da sua mão, ele sabe o nome das estrelas, todas elas pelo seu nome, ele coloca limite nos mares, nada foge do seu controle, reis morrem, reinos são tirados, mas o Senhor permanece firme e ele reina para todos sempre. Só ele é digno de honra, de glória e de louvores. Só ele e mais ninguém, somente a Trindade Santa. Se nós estamos aqui é por conta dele, porque ele nos trouxe, ele é quem nos dá a vida. Foi Jesus quem morreu por nós. Ninguém se sacrificou por mim e por você. Ninguém morreu jamais pelo seu inimigo. Mas Jesus, o amado de Deus, aquele que nos amou primeiro, ele morreu, ele se entregou, ele se fez maldito, ele recebeu a ira do seu Pai para nos regenerar. Somente a ele, somente a Jesus devemos adoração, somente ao Espírito Santo, aquele que não podemos mentir, aquele que é o próprio Deus, aquele que está em nós, aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aqueles que nos dá poder para andar junto ao Senhor, para fazer as obras do Senhor, aquele que nos dá a vitória, louvado seja Deus, aquele que é o nosso penhor da nossa salvação. Somente ao Pai, Filho e Espírito seja toda adoração por todos os séculos. Amém. Glória a Deus, somente a Ele. Quarta coisa, irmãos, que vemos, diz aqui no versículo de número 10. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Irmãos, é interessante que os profetas recebiam no Antigo Testamento, como está lá em Daniel, a visão e mandava selar o livro e não abrir, porque não era o tempo. Aqui diz: não seles, não feche. Igreja, não feche, não pare de ler, não pare de proclamar, não pare de falar, não pare de exaltar esse Deus. Proclame a tempo e fora de tempo. Não seles a palavra deste livro. Ao contrário, estude, pregue, fale dessas maravilhas, porque o fim está próximo. Irmãos, temos que nos debruçar no aprendizado desta palavra. Mais do que nunca é tempo, mais do que nunca, não podemos selar, não podemos parar, porque temos que falar dessas maravilhas, porque somente a palavra de Deus, o Evangelho de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há outro meio de salvação, não há outro jeito, e não há outra instituição na face da terra que fale dessas palavras. Só há a igreja do Senhor, a igreja que é coluna e baluarte da verdade, a igreja que está de pé, porque o Senhor é quem sustenta e dá coragem para pregar fora, a tempo e fora de tempo. Estamos percebendo tudo ao contrário, irmãos. Onde tem vida, querem tirar a vida. Você não pode mais ler um livro da palavra de Deus
que é abominação para os homens. O que se defendia há 5 anos já não se defende mais. Mas a igreja do Senhor, ela tem a sua regra. Ela tem o livro santo, onde tem as palavras do nosso Deus, e esse livro não pode ser fechado, esse livro não pode ser calado. Essas palavras têm que ser ditas, têm que ser pronunciadas, têm que ser gritadas. Embora que chame de louco, embora que venha prender, embora que venha ser maltratado, mas a palavra do Senhor tem que ser pregada, tem que ser estudada. Não podemos retroceder diante de um mundo mau, diante de um mundo que quer abafar a verdade de Deus, mas a verdade vencerá. O Senhor trará alívio juntamente quando Ele vier buscar, irmãos. Aqui é uma guerra, aqui é uma batalha, aqui a igreja não tem alívio, porque nós estamos em guerra. Não há como ter união entre a luz e as trevas, não há como ter sabor para aqueles que odeiam a Deus, as palavras de Deus, pois a palavra de Deus só tem sabor naquele que foi regenerado. Não há como você ver as postagens, as manchetes, e você ficar calado. O povo precisa saber que a igreja tem um rei, que a igreja tem um legislador, que a igreja obedece uma carta magna, que é a santa palavra de Deus. Ela é a nossa única base e regra de fé. Por ela morremos, por ela vivemos, por ela seremos presos, mas por ela daremos a nossa vida, porque Deus está conosco. Que mal pode fazer a morte a nós? Nos tornar perfeitamente felizes diante do Senhor. Só essa verdade, irmãos. A moralidade não vai trazer vida a este mundo. Somente o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente as palavras dessa profecia. Nosso irmão Noé foi ridicularizado. Nosso irmão Noé foi humilhado quando falava da arca. Mas quando veio a chuva, somente ele e seus filhos foram salvos. Depois que passa a chuva, a história começa: Noé e seus filhos e não mais ninguém. E hoje é do mesmo jeito. Por quê, irmãos? Porque o Senhor disse que seria como nos tempos de Noé. As pessoas têm nós como louco, porque você fala de algo inimaginável, de um homem que morreu, que foi humilhado, aparentemente fracassado naquela cruz, sem força para descer daquela cruz, mas ele estava vencendo, ele estava matando a morte na sua morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas esse Senhor ressuscitou e voltará. E a mensagem para mim e para você é o seguinte: permaneça firme, não celes a profecia deste livro, porque o tempo está próximo, irmãos. O tempo está próximo, e pode ser hoje, e pode ser agora. Não é normal um crente ficar ansioso por coisas deste mundo. O normal é, como diz aqui a conclusão deste livro: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse é o normal, meus irmãos. Ele diz no 11, ele mostra o quão repentino será a vinda dele. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Se os irmãos repararem, quanto mais o dia se aproxima, mais a malignidade aumenta. Aquilo que via como errado é certo. É o que nós estamos vendo hoje, irmãos. Deus não está autorizando o homem pecar, nem tentando ninguém.
O que significa é que Cristo, quando vier, Ele virá tão rápido que quando Ele o fizer, não haverá tempo para se arrepender, não haverá tempo para crer no Senhor Jesus Cristo. O injusto sempre será injusto, o imundo sempre será imundo. Nosso estado eterno será concretizado no momento do retorno de Cristo e não haverá alteração depois disso. Diz lá em Romanos que Deus entrega os homens às suas paixões, às suas concupiscências, aos seus delírios. É que nele está dizendo: se você não acredita na profecia desse livro, se você não crê, continue fazendo sua injustiça. Esse povo é louco, esse povo tem um parafuso a menos, isso não existe, isso não irá acontecer. Continue o imundo ainda sendo imundo. Agora aquele que crê, aquele que abraça a fé, aquele que diz que ama o Senhor acima de todas as coisas, continue na prática da justiça. Você que diz que ama a Deus, continue a santificar-se a cada vez mais, porque esse dia está próximo, Ele se aproxima, Ele vem para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Quinta coisa, irmãos, quinta coisa, está aqui no versículo de número 12 a 13, que diz: eis que venho sem demora. Irmãos, vocês já perceberam um alerta do Senhor para a sua igreja? Eis que venho sem demora, está próximo. Irmãos, vamos nos alertar, irmãos, que o dia do Senhor está próximo. Não temos direito, não podemos nos envolver com coisas deste mundo, irmãos. Nós somos de outro lugar. Nós somos como, eu lembrei hoje aqui, Melco falando em Gênesis capítulo, o chamado de Abraão. Nós somos que nem Abraão, irmãos. O Senhor disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Essa mensagem é para a gente, irmãos. Nós não somos daqui da terra, nós não somos desse planeta. O chamado é para sair dessa terra, é para fazer a nossa mala, é para andar como andarilhos, é para andar rodando por este mundo, pregando este evangelho. Nada aqui nos atrai, nada aqui enche nossos olhos, porque a nossa pátria é celeste. Nós olhamos para as alturas, porque há algo extraordinário nos aguardando, irmãos. A chamada de Abraão é a nossa. Nós vivemos que nem Abraão pela fé. Nós não somos deste mundo. Não tem como se envolver neste mundo. Ele diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Irmãos, há galardão. Há galardão da parte de Deus para os seus servos. Deus é tão maravilhoso que só salvação já é extraordinário, mas Ele ainda nos presenteia, Ele nos dá galardão. Devemos fazer aquilo que o Senhor colocou diante de nós. O que foi que Deus nos colocou diante de nós, irmãos? Adorá-lo, pregar a sua palavra, estudar a palavra de Deus, orar, amar ao próximo, instaurar o reino de Deus aqui neste mundo perverso. Há um povo que não é deste mundo, que pertence a algo celestial. Sabe, irmãos? Então, nós somos chamados para fazer a obra do Senhor, e Ele nos retribuirá a cada um segundo as suas obras. Nenhuma ação, por menor que seja, será esquecida pelo Senhor. Não somos salvos pelas obras, vale salientar isso, irmãos, mas seremos recompensados por elas. Estaremos diante dele como servos que prestarão contas ao seu mestre, pelo nosso tempo, talento, tesouro, de como investimos a nossa vida nas coisas eternas para o evangelho de Jesus Cristo. Nada que fizemos em seu nome será esquecido.
como é que você e eu ficamos agora? Diante disso, nós prestaremos conta, todos nós, a quem muito é dado será cobrado. Começa pelo nosso pastor e vai descendo para nós. Pelo nosso tempo, talento, tesouro, de como investimos a nossa vida nas coisas eternas para o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, isso é sério, irmãos. Isso é um campo onde devemos ter toda diligência e prestarmos a atenção. Porque o Senhor que sonda e vê todas as coisas, um dia pedirá contas de nós. E lá daremos conta de todas essas coisas que eu falei. Irmãos, a nossa vida aqui é muito breve, irmãos. A nossa vida aqui é muito curta. Amigo, você que me escuta, talvez eu e você amanhã já não estaremos mais aqui. A eternidade será de conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a conhecer a Deus. Não há tempo para perdermos aqui. Não podemos, volto a repetir, nos envolver com coisas dessas vidas. Já tem gente demais envolvida com esse mundo que jaz no maligno. E a igreja do Senhor, os remanescentes, aqueles que amam a Deus, não pode se envolver com o curso deste mundo, não pode se conformar a esta vida, não pode trazer no seu corpo os deleites do mundo, mas tem que evidenciar, mostrar que ama ao Senhor com toda a sua vida. Nenhuma área do nosso corpo, nenhuma área do que nós possuímos, nada que temos pode ser nosso e nem pode ser servido ao mundo, mas tem que ser servido para Deus. Porque o Senhor está às portas. E todo mundo prestará conta diante do Senhor. O 13, como eu li, Jesus nos mostra que Ele é Deus, que Ele é digno de ser adorado. Há muitas seitas aí que dizem que Jesus é um bom homem, que Jesus foi uma pessoa extraordinária, que Ele é uma pessoa de pensamento elevado. Mas a palavra de Deus, o próprio Jesus, Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O primeiro e o último, melhor dizendo, o princípio e o fim. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Sem a palavra dEle, nada se formaria. Sem Ele, nós não estaríamos aqui. Sem Ele, não seríamos salvos. Sem Ele, o sol não seria feito. Sem Ele, a luz não as estrelas não brilhariam. Sem Ele, não haveria água no mar. Sem Ele, não haveria vida eterna. Sem Ele, não haveria novos céus e nova terra. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele é digno de ser adorado porque Ele é Deus. Ele sonda todos os seus corações. Ele está aqui, Ele está no Japão, Ele está em todo lugar. A glória dEle, como viu Isaías, enche toda a terra. E ninguém pode tomar o seu trono, porque só Ele, somente Ele e para Ele, louvado seja o nome do Senhor. O sexto e último, para nós concluirmos. Até agora nós falamos como devemos estar aqui aguardando a vinda do Senhor. A primeira coisa é devemos crer neste livro. A segunda coisa, devemos esperar o retorno de Cristo. A terceira coisa, adorar somente a Deus. A quarta coisa, devemos estudar esse livro. A quinta coisa, devemos servir ao Senhor, irmãos, ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o nosso trabalho não é em vão. E a sexta e última coisa, se alegrando nas promessas do Senhor.
que é o versículo 14 e o 15. Ele diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Essa é a sétima e última bem-aventurança que há aqui no livro de Apocalipse, que é aqui no verso de número 14. Mais uma vez ele diz: bem-aventurado, feliz, felicíssimos, abençoados, vencedores, bem-vindos, benditos do meu Pai, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Essa é a promessa para aqueles que permanecem fiéis, para aqueles que amam fazer a obra do Senhor, para aqueles que aguardam a vinda do Senhor. Aqui ele nos diz que é bem-aventurado e ele terá direito a assistir à árvore da vida, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque só o sangue de Jesus é quem tem poder para purificar o homem de todo pecado. Jamais obra nenhuma, jamais devoção nenhuma, jamais o que você fizer irá purificar você dos seus pecados. Mas se você crer e descansar em Jesus, o sangue dele, somente o sangue dele lhe purifica de todo pecado. E você terá direito, essa palavra é extraordinária, irmão, direito à árvore da vida, a se alimentar, e entrem na cidade pelas portas. O homem cai, ele é expulso do jardim, é colocado espadas lá para ele não entrar, porque ele não pode mais comer a árvore da vida. Mas em Jesus a promessa é: comeremos eternamente da árvore da vida. Estaremos para sempre com o Senhor, entraremos pelas portas, porque o nosso Salvador entrou, Ele mesmo abrirá as portas para a sua igreja. Não é São Pedro, não é São Paulo, não é Maria, mas é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, que abriu essa porta para mim e para você. É Ele quem escancarou, no bom sentido, a porta para a sua igreja passar triunfante, vitoriosa, clamando e louvando, adorando o Cordeiro, aquele que é o único que é digno de abrir os livros, de abrir o livro da vida, e Ele mesmo que escreveu os nossos nomes. Louvado seja o nome do Senhor. Nós entraremos pela cidade, essa é a promessa, essa é a promessa do Senhor. Mas também há uma promessa do Senhor que irá se cumprir. E eu costumo dizer, irmãos, é o seguinte: os pregadores, muitos aí, eles estão fazendo um desserviço grande. O que é, presbítero Mazuki? Porque quando pega essa fala da bem-aventurança, como eu falei agora, eles colocam ênfase, colocam força, eles colocam alegria, eles colocam energia para comunicar essa verdade, a qual eu acabei de falar. Mas o 15 também precisa da mesma energia, da mesma força, do mesmo tom de voz, porque, irmãos, essa promessa se cumprirá. Quando o Senhor diz que fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira, ela é fiel e verdadeira. Não há diabo no mundo que possa apagar isso. Não há pregador no mundo que possa amenizar essas palavras. Não há pregador no mundo que possa dizer que isso talvez venha a acontecer. Ao contrário, assim como o versículo 14 é totalmente verdadeiro, totalmente fiel, totalmente maravilhoso, assim também é o versículo de número 15. Ele se cumprirá na sua totalidade, não deixará passar nada, fora de fato ficarão. Não há universalismo, não há salvação para aqueles que não creem, não há outra chance quando Jesus voltar.
ou se você partir hoje sem Cristo, não há outra chance para você, ficará fora dessas bem-aventuranças. E o contrário de bem-aventurado será amaldiçoado. O seu estado será para sempre, como foi dito, de injusto, será para sempre de imundo. Não há mais como reverter essa situação. Assim também como não há como mais reverter aqueles que são santos, que se santificam. Essa palavra é fiel e verdadeira. Fora ficarão os feiticeiros, essas religiões falsas, irmãos. Essas seitas que negam o único caminho. Mas eles são bons moralmente, fazem coisas boas, mas eles negam o único caminho. E não há várias portas, só há uma porta. Não há vários caminhos, só há um caminho que é estreito. Só há uma porta estreita e um caminho estreito. Muitos caminhos levam o homem para o inferno, mas somente uma leva para o céu, e esse é de Jesus Cristo. Muitas portas levam o homem para o inferno, mas só há uma porta que leva o homem para o céu, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a verdade, só Ele tem vida em abundância. E essas religiões falsas, ninguém entrará. É cegos guiando os cegos, ambos cairão no mesmo caminho. Idólatras, ele diz, ou impuros. Os idólatras, os que se dedicam, os impuros, irmãos, aqui, aqueles que têm relações sexuais ilícitas. Todo tipo de relações sexuais ilícitas. Aquilo que Deus constituiu, eles querem fazer à maneira dele. A palavra de Deus diz: os impuros não herdarão o reino de Deus. Não há espaço. Se não se arrepender, não haverá espaço. Os assassinos, aqueles que amam, que odeiam ao seu próximo. Jesus disse que já é um assassino, aquele que não perdoa, aquele que mata, aquele que pratica o aborto. Esses assassinos, se não se arrependerem, não herdarão o reino de Deus. Aqueles que, volto a repetir, que odeiam o seu próximo, não herdarão o reino de Deus. Porque Jesus disse: você já é um assassino, você já matou. Os idólatras, os que se dedicam a alguma coisa ou a alguém mais do que Deus. O que é idolatria, irmãos? Não é só adorar imagens de escultura. É como diz aqui, aqueles que se dedicam a alguma coisa ou a alguém mais do que a Deus. Tem pessoas que estão adorando mais as coisas do mundo. Um cantor do mundo faz o seu ídolo, ou um cantor gospel faz o seu ídolo, vive por ele, veste a roupa dele, ama ele mais do que um próprio filho. Aqueles que têm seus filhos que idolatram, têm ele como acima de Deus, esses são idólatras. Esses não herdarão o reino de Deus. O que você pensa mais durante o dia, esse é o seu Deus. Você pensa em orar, você pensa em ler Bíblia, você pensa em evangelizar, você pensa em adorar a Deus, você pensa em pregar esse evangelho, ou o que você está pensando? O que eu e você estivermos pensando mais durante o dia, esse é o nosso Deus. E se nós não estivermos pensando em Deus, acima de todas as coisas, nós somos idólatras. Seja dinheiro, seja trabalho, seja filho, seja o que for, imagem de escultura, seja o que for, os idólatras não herdarão o reino de Deus. E o que ama e pratica a mentira. E na cabeça dessa lista que eu falei, aqueles que confessam
falsos deuses é a mentira, que creem em alguma religião falsa e que entregam as suas vidas a um evangelho falso. Esses são os maiores mentirosos do inferno, pois têm um falso testemunho e uma falsa confissão de estarem juntos com Deus. Esse é o problema da religião falsa. O homem está lá, está sendo induzido ao erro, vai se alimentando do erro, e ele acha que está mais próximo de Deus. Aquela religião não tem nada de Deus. Irmãos, eu vi ontem um vídeo de uma igreja ao vivo. Irmãos, eu nunca vi tanta gente como naquela igreja. Irmãos, tinham 23 portas que eram para as pessoas passarem, para ser abençoada, para a maldição sair da vida delas. Quando aquele homem que estava pregando saiu, as pessoas entregavam seus celulares para ele tocar foto, objetos da pessoa que estava enferma, tal, para que aquela pessoa fosse curada ou abençoada. Irmãos, aonde tem isso na Bíblia, irmãos? Irmãos, isso é doutrina do maligno, isso é doutrina do diabo. Essa doutrina vai levar as pessoas para o inferno. Ah, mas o que mais lá, os coitadinhos, não sabem. Eles amam a mentira, eles praticam a mentira e querem ela. A verdade está aqui, a verdade está sendo falada e eles não se arrependem. Eles não creem, eles querem a mentira, eles querem o seu ventre, eles querem uma cura, eles querem algo financeiro, mas eles não querem a vida eterna. Eles não querem estar com o Senhor. Eles não acreditam nesse Deus que promete vida em abundante, vida aonde o mal não entrará na eternidade, não agora. Preferem ser enganados. Tanto quem ensina como quem está ouvindo, que está comendo aquele alimento do inferno. É porque eles querem, porque eles amam. Porque as ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor e vão atrás. Aquele que ama a Deus, ouve a palavra de Deus. Aqueles que amam o Senhor, com certeza virá, porque não suportarão a falsa doutrina. Porque só quem alimenta aqueles que foram regenerados é a palavra verdadeira do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe, irmãos, é por isso que nós temos que ter cuidado. Essas pregações ficam gravadas aí. Não dê ouvido a quem você não conhece. Não fica ouvindo essas coisas espúrias, porque só existe um evangelho. Não existe muitos evangelhos. Só existe uma verdade. Só existe uma palavra do Senhor. E aquele que ama o Senhor irá se alimentar da palavra verdadeira do Senhor. Porque fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Deus não tem ninguém por inocente. A própria palavra de Deus nos diz que que não há ninguém inocente. Imagina essas pessoas que estão indo para essas seitas, ouvindo essas palavras, dizendo que é de Deus e se alimentando desta mentira. Não haverá misericórdia se não se arrepender. Só há um jeito, se arrependerem e lavarem as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então que Deus nos abençoe e que possamos, irmãos, estar firmes, aguardando, ansioso, a vinda do Senhor. Eu ouvi uma frase de Spurgeon que eu lembrei agora. Ele dizia o seguinte, que a salvação, ela nos dá segurança. Mas ela não diz que é para a gente cessar de vigiar. Por quê? Porque o salvo vigia. Irmãos, aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que é impactado pelo amor do Senhor, aquele que entendeu a obra de redenção de Jesus na cruz, ele anseia mais do que todas as coisas o regresso do seu Senhor. Ele quer ver o Senhor face a face. Veremos como Ele é, irmãos.
estaremos para sempre com o Senhor. Ele enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Não tem como você não viver ansioso, vigilante, esperando esse dia. Que Deus nos abençoe.